E a hora do mercado financeiro aqui na Rede. Nosso comentarista de economia, Luiz Arthur Nogueira, chegando aqui para um bate-papo especial. E eu fiquei impressionado com os números da geração de emprego, mas ainda temos desafios, né, Nogueira? Que ou seja, justamente a alta desses insumos ou a falta de insumos e também a dificuldade para conseguir crédito no mercado. Sem dúvida, William. Boa tarde a você, boa tarde à nossa audiência da Jovem Pan. William, o que gera emprego no Brasil? Crescimento econômico. Não tem pozinho mágico, não tem bala de prata. Ao contrário do que as pessoas imaginam, o governo não gera empregos, o governo atrapalha, né? Quem gera empregos é o setor privado. Quanto mais a gente der espaço para o setor privado, mais empregos a gente vai gerar. Qual é a função do governo? Resolver esses gargalos que você mencionou. Garantir com que o fornecimento de insumos ocorra normalmente em toda a economia, garantir que o crédito chegue barato na ponta para quem precisa, consumidores e empresários. E aproveitando esse gancho, William, da sua pergunta, eu vou dar a nossa primeira notícia aqui do mercado financeiro. O Brasil gerou um saldo positivo de 2.731.000 empregos com carteira assinada no ano passado. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e representam uma forte recuperação em relação a 2020, que foi o epicentro da pandemia, quando foram fechadas 191.000 vagas formais. Em dezembro, no entanto, o dado não foi bom, não. Houve um fechamento de 266.000 vagas, um movimento que é sazonal. O que é sazonal? Todo mês de dezembro, a economia fecha postos de trabalho e depois volta a contratar a partir de janeiro. Nós preparamos um gráfico aqui para mostrar para vocês como foi expressivo esse dado do ano passado. Reparem essa última barrinha vermelha do lado direito, é esse resultado positivo que eu mencionei de 2,7 milhões de empregos formais. Repare que de 2010 para cá, nunca a gente gerou tanto emprego formal. Em alguns anos, nós destruímos empregos, particularmente duas barrinhas que estão aqui para baixo, bem no centro, que foram os 2 anos do segundo mandato da ex-presidente Dilma, 2015 e 2016. Foram anos de destruição do mercado de trabalho. Por quê? Porque o PIB encolheu. Então, de novo, eu reforço a minha tese de que a melhor política para nós gerarmos empregos formais no Brasil é crescimento econômico. E aí entra o desafio agora de 2022, que o Brasil vai crescer pouco, vai crescer menos. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a economista-chefe da Rico, Raquel de Sá. Raquel, boa tarde, seja bem-vinda ao Mercado Financeiro, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite. Raquel, além do crescimento econômico, ano passado a gente não tem um dado oficial, aí o Brasil cresceu em torno de 4,5%. O que mais você destacaria para explicar essa forte geração de empregos formais no Brasil? Olha, eu acho que certamente, né, como você bem falou, o crescimento econômico, né, na realidade, ali no ano de 2021, a gente está falando de uma recuperação. Então, aquilo que o PIB caiu em 2020, a gente viu uma recuperação aí robusta no ano de 2021, e isso gerou bastante emprego. Mas eu acho que olhando para o CAGED especificamente, né, a gente tem que lembrar que a gente tem 2 pesquisas de emprego, né, aqui no Brasil, a PNAD e o CAGED. A PNAD, ela olha empregos formais e informais, e o CAGED olha só para empregos formais. Então, quando a gente fala aí de 2,7 milhões de postos de trabalho são de emprego formal. E uma característica bem importante dessa recuperação do emprego formal no ano passado foi o programa, o BEM, né, que foi o programa de manutenção de emprego e renda que o governo implementou aí ao longo de 2020 e 2021, que foi aquele programa que permitiu que muitos empregadores pudessem reduzir a jornada de trabalho e, inclusive, reduzir o salário, né, que eles pagavam ali para os seus funcionários para evitar o desligamento, e o governo cobria parte desse salário até chegar no salário mínimo. Então, muitas das pessoas que seriam, né, demitidas ali naquele momento de crise aguda causada pela pandemia da Covid-19 acabaram segurando o emprego. Isso foi muito positivo, tá? Foi um programa que realmente deu bastante resultado ao que ele se propôs, que foi segurar, né, boa parte desses empregos formais que poderiam ter sido perdidos durante o auge da pandemia. Raquel, por favor, explique para a nossa audiência por que todo mês de dezembro o emprego formal é negativo. Quer dizer, o saldo é mais demissões do que contratações. Eu estava olhando desde 2010 para cá, incrível. Todo mês de dezembro o saldo é negativo. Por quê?
Pois é, isso acontece justamente pelo que a gente chama, né, de sazonalidade. A gente sabe que no fim do ano, muita gente é contratada para aqueles empregos de final de ano, né, por exemplo, em lojas, restaurantes, né, tanto então no varejo quanto no serviço. Aumenta o número de trabalhadores, muito gerado pelas festas de fim de ano, as compras, etc. E aí chega no final, né, chega em dezembro, essas pessoas são, enfim, esses cargos, eles são destruídos, né, não necessariamente a pessoa é demitida, mas muitas vezes ela já é contratada aqui por aquele temporário, por aquele contrato temporário. Tanto que quando a gente olha esse número ajustado pela sazonalidade, que é uma conta aqui que a gente faz, que é justamente para comparar, né, bananas com bananas e maçãs com maçãs, porque o saldo é negativo quando você olha para novembro, mas quando você ajusta pela sazonalidade de dezembro, o saldo é positivo, é um saldo baixo positivo, né, é um saldo aí de 160, deixa eu pegar o dado aqui direitinho para vocês, 165 mil, né, postos de trabalho criados. Ele é mais baixo do que os 245 mil com esse ajuste sazonal de novembro, então tem uma desaceleração, mas ele não é uma queda, né? Então, por isso, é sempre importante olhar os dados, né, dessazonalizados, mas principalmente do mercado de trabalho, que a gente tem meses de maior contratação e menor contratação, como acontece todo ano. Perfeito. Agora, Raquel, vamos olhar para o futuro, 2022. Vai ser um ano de crescimento baixo, né? Eu estimo 0,5%, uma parte do mercado financeiro fala até em recessão econômica esse ano. O Brasil vai conseguir continuar gerando empregos formais, apesar desse baixo crescimento? Olha, a nossa expectativa aqui na Rico, de fato, é de um crescimento do PIB de 0, né? Ou seja, a gente imagina que a nossa economia vai continuar, né? Vai se manter no mesmo patamar. Isso significa que alguns setores vão crescer, né? E alguns vão encolher, em relação, obviamente, aí ao ano passado. Então, é o que muita gente pergunta, a gente já superou a pandemia em termos do que a nossa economia caiu? Se as nossas projeções se provarem corretas aí do número fechado do PIB de 2021, sim, a gente vai ter voltado ao patamar pré-pandemia. Mas tem alguns setores que ainda ficaram para trás. E um dos principais é o setor de serviços. A gente vê que os dados de mercado de trabalho, tanto no setor formal quanto informal, têm tido bastante destaque para a formação de vagas no setor de serviços. Porque é só a gente imaginar, né? Com a volta da mobilidade, as pessoas voltando à normalidade e fazendo ali a vida voltando ao normal, né? As pessoas indo no cinema, pegando o transporte público, pegando o Uber, né? Fazendo tudo aquilo, tanto de lazer quanto de trabalho mesmo no setor de serviços, isso vai voltando, né? Então, isso deve sim ser o que vai puxar a parte tanto da recuperação econômica quanto dos empregos, né? Ao longo dos próximos meses. E também destaque para o setor de agropecuária, né? O ano passado a gente passou por uma safra, por diversas quebras de safra, não foi um ano bom no campo, né? Então a gente teve questões climáticas, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, que acabou, né, impactando bastante a produção agropecuária no Brasil. Isso deve ter um impacto positivo, né? Isso reverte aí também por questões climáticas, né, esse ano. Então o setor de agropecuária e serviços devem ter um destaque positivo e criar mais vagas. Mas, dito isso, o cenário para esse ano de aperto monetário, né, ou seja, a gente está vendo aí as taxas de juros subindo, reunião do Copom, nosso Comitê de Política Monetária, depois de amanhã, que deve anunciar mais uma alta da taxa Selic, então o crédito ficando mais caro e a inflação ainda alta, isso provavelmente vai fazer com que a nossa taxa de desemprego, chegando no final do ano, ela suba um pouquinho. Então, a gente vai ter aí uma mistura de alguns setores voltando, como, por exemplo, serviços prestados a famílias e o próprio agronegócio, que aí conta a agropecuária, alguns serviços e parte da indústria, mas, ao mesmo tempo, né, esses outros fatores jogando contra aí, a gente deve ver o desemprego sofrer um pouquinho a partir do segundo semestre. Muito também, bem, Raquel de Sá, economista-chefe da Rico. Raquel, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado pelas dicas. Vamos ficar de olho no setor de serviços, no agronegócio. Até uma próxima oportunidade, um grande abraço. Perfeito, obrigada, abraço. Eu queria, para finalizar a minha participação aqui hoje, dar um outro destaque positivo que vem lá de Brasília. O setor público fechou o ano de 2021 com saldo positivo nas contas públicas. Aliás, o primeiro saldo positivo desde 2013. Quem traz as informações ao vivo é a repórter Luciana Verdolim. Luciana, boa tarde. De quanto foi o superávit?
cerca de 64 bilhões e 700 milhões de reais, o que foi motivo de comemoração aqui dentro do governo. Esse valor representa, Luiz, algo em torno de 0,75% do PIB, do Produto Interno Bruto brasileiro. Há 8 anos, quando o resultado foi positivo, o valor na época correspondia a 1,71% do PIB. Esse resultado positivo, segundo o governo federal, foi impulsionado pelo superávit também registrado pelos governos regionais. Luciana, com esse resultado tão positivo, eu fico até com receio de que o funcionalismo público interprete isso como uma folga fiscal e, portanto, eles aumentem a pressão por reajustes salariais. Como é que está esse nível de pressão aí em Brasília por salários maiores? Olha, a pressão está cada vez maior, todas as categorias estão se mobilizando para tentar garantir um reajuste, também da mesma forma que a expectativa é de que o pessoal da segurança pública leve. Agora, o Ministério da Economia já avisou que esse superávit só foi possível por conta do ajuste das contas, por conta do fato do governo federal ter segurado um pouco as despesas, apertado um pouco o cinto. O presidente Jair Bolsonaro, no final de semana, disse que tem 2 alternativas: ou dá um reajuste de 1% para todo mundo, ou privilegia carreiras isoladas. Lá no Ministério da Economia, a recomendação tem sido para o presidente não dar reajuste nenhum. Tem 1 bilhão e 700 milhões de reais previstos no orçamento para reajuste de servidores, mas o governo ainda não definiu como vai utilizar nem quais carreiras serão beneficiadas. Obrigado, Luciana. Pois é, William, como é que você explica para o funcionalismo público que está há 2 anos sem reajuste, que o governo teve um superávit de quase 65 bilhões de reais e o discurso é: não tem dinheiro para reajuste? De fato, não tem dinheiro, mas é difícil explicar, né? Porque esse valor não está relacionado à inflação? Sim, a inflação ajudou bastante. Então não quer dizer que os cofres estão cheios. Na verdade, nós tivemos aí alguns ajustes financeiros. E o bom é que você tem aqui o mercado financeiro. Luiz Arthur Nogueira, obrigado pela participação. Daqui a pouquinho tem Samidama também aqui no Headline News.